agora a gente fala sobre saúde feminina aqui no TJ. Você que nos acompanha, você sabe o que é menarca? É a primeira menstruação, período que marca então o fim da puberdade e o início da fase reprodutiva das mulheres. E esse assunto, não deve ser um espanto tanto aqui para o jornal quanto em casa, muito menos com os filhos. É sobre isso que a gente fala agora com a Carla Zanon, que está com uma médica especialista para trazer mais detalhes para a gente. Carla, boa tarde para você. Ainda é um tabu esse assunto? Precisamos falar mais sobre este assunto também, tanto no jornal quanto em casa, com os amigos? Boa tarde. Olá, Rafa. Boa tarde para você, para o Eduardo e para todos que nos acompanham pelo TJ Aparecida aqui ao vivo. Pois é um assunto que ainda, infelizmente, gera um certo tabu nas famílias. Ainda os pais ficam com aquela dúvida de como abordar isso com a filha, né? Como que explicar, né? Porque é um momento de transformação, de muitas mudanças, né? No corpo ali da menina. Enfim, então ainda, infelizmente, acaba gerando um certo tabu, mas a gente precisa falar, conversar um pouco sobre esse assunto. Então é por isso que eu converso agora com a doutora Kelly, que é ginecologista e que vai explanar um pouquinho, né, sobre esse assunto. Doutora, primeiro, boa tarde. Obrigada por conversar aqui com a gente, por nos receber no seu consultório. Como que pode ser explicado ali, né, por parte dos pais, iniciar essa conversa com a filha, falando dessa nova fase que ela vai, então, viver? Eu acho que é mais fácil, boa tarde primeiro, né? Eu acho que é mais fácil sempre em relação às meninas, a gente abordar o assunto por partes. Então, quando ela ainda não foi, a pediatra não falou nada ainda sobre o assunto, tá começando, a gente pode explicar primeiro os primeiros sinais. Então, os sinais que são pelinho que aparece lá na região íntima, o que vai acontecer com ela a cada passo. Porque se a gente explica o contexto inteiro de toda a ovulação, menstruação, tudo de uma vez, às vezes fica um pouquinho complicado para as meninas mais novinhas. Então, se os pais explicarem, olha, a partir de agora o seu corpo vai começar a mudar, porque você vai começar a entrar numa fase de ir no caminho da vida adulta. Então, pode explicar primeiro, vai aparecer uns pelinhos na região íntima, você tem que começar a prestar atenção. Depois pode ser que você sinta um pouquinho de dor nas mamas, porque vai aumentar um pouquinho essa parte de volume mamário. Depois vai continuar aumentando os pelinhos, talvez comece a sentir algum desconforto abdominal, porque vai começar o seu corpinho a funcionar. Então, quando a gente aborda por pedacinhos, eu acho que é mais interessante do que abordar o assunto inteiro, que é o tabu que todo mundo fala, da parte mesmo sexual, de ter um bebê, etc., nessa parte. Tá. E doutora, também quando se fala da primeira consulta, né, assim, que essa menina realiza ali, né, no consultório, como que isso é feito, assim, na prática, né? Como que essa conversa também acontece ali do profissional com aquela jovem? Normalmente, quando as meninas vêm pela primeira vez, eu gosto até que venham antes da primeira menstruação, porque nós podemos traçar uma estratégia com ela para ela entender tudo o que está acontecendo no corpo. Então, normalmente, as mães trazem as filhas, mas eu já tive casos interessantes que não tinha a mãe presente e o pai trouxe a filha para a primeira consulta, e eu gosto que falem para elas que nós não vamos examiná-las na primeira consulta, porque o maior tabu é que elas acham que nós vamos examinar tudo. E não é isso que acontece na primeira consulta, né? Elas vão me conhecer, eu brinco que ginecologista não morde, que é só o médico das meninas que vai tratar da saúde das meninas especificamente, e começo a explicar exatamente toda essa transformação. Então, nós vamos explicar o quê? Para quê? Por que ela menstrua? Para que serve a menstruação? Então, a gente começa desde o início, que os ovários estão aprendendo a funcionar, que a mulher ela pode gerar bebês, então explico como é que funciona a ovulação, o ciclo menstrual, por que quando não engravida menstrua. Então a gente abordar mais cientificamente essa parte, eu acho mais fácil no início, e é óbvio que toda a informação que elas têm hoje em dia, tem muitas meninas que já vêm sabendo de muita coisa. Então eu tento sentir o que cada uma sabe, e essa primeira consulta normalmente é uma consulta mais tranquila, para eu explicar tudo o que vai acontecer e numa segunda consulta abordar mais especificamente cada caso. E também, às vezes, acontecem situações na escola, né? Porque muitas dessas meninas acabam ali menstruando muito novinha ainda, né? E às vezes acontece uma situação ali, né, na escola e às vezes os meninos tiram sarro, né? Como também educar, fazer o contrário, né? Essa educação para os homens, ali, para os meninos, né? Desde pequenos, também com relação a isso, esse assunto. Então, normalmente, eu peço também para as mães criarem um kit na mochila com lencinho umedecido, calcinhas absorventes que hoje a gente tem, tudo para elas estarem preparadas
elas mesmo bem antes de começar a menstruar. Em relação aos meninos, eu acho que a educação tem que ser a mesma, explicar para eles que existem mudanças corporais neles, como é toda a mudança deles, e sim explicar em conjunto como acontece com as meninas, porque eles têm mães, né? Ou irmãs às vezes. E ensiná-los a proteger essas meninas. Que se um dia eles verem uma menina com a roupa manchada de sangue, alguma coisa que vai chamar a atenção de outras pessoas, eles peguem o próprio moletom e vai proteger aquela menina e ajudar, sendo que eles sabem o que está acontecendo no corpo delas também. Então é muito interessante todo esse instinto protetivo para que elas não passem vergonha e isso não vire um tabu, já que menstruação é uma coisa normal de todo mundo, né? E, doutora, também tem um aspecto que às vezes as pessoas não comentam, que é também a saúde mental, né? Porque também os hormônios mexem com essa parte do humor ali, né, no dia a dia. Então também isso às vezes pode ser que fique um pouco confuso também na cabeça da menina quanto aos sentimentos, né? Como também explicar isso? É legal porque normalmente todo mundo taxa os adolescentes de chatos, né? E a maior parte da chatice é relacionada aos hormônios que oscilam da puberdade, que vão fazer essa menina ovular. Então o ideal é que a gente tente conversar com todos, né, que estão ao redor dessa menina, que são fases que passam e existe tratamento, tá? Quando a gente está muito irritada, né, por causa de parte hormonal, existem alguns tratamentos que ajudam as meninas também. Então, em todo mundo entender o que está acontecendo naquela fase, é mais fácil de tratar, né, de deixar mais tranquilo e passar essa fase sem tanto tabu, sem tanto desespero e sem tantas brigas, né, que normalmente acontece na adolescência. Certo, doutora, muito obrigada pela sua participação com a gente. Desejo um excelente descanso para a senhora, viu? Olha, Rafa, eu volto aí contigo no estúdio. Desejo também para ti uma excelente tarde. Muito obrigada para você, para a doutora e a Carla, né, estreando conosco aqui, né, Eduardo? Estreando aqui no muito TJ. bem, viu, Carla? Estreou bem aqui no TJ Aparecida, voltar mais vezes aqui para o nosso jornal. Abraço para você, obrigado, viu?